Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Vida e Teologia Podcast. Este é um episódio extra, um episódio especial que não estava programado. Quero lembrar primeiramente que a intenção aqui é fazer teologia de forma simples, prática e intencional para que você possa aprender mais biblicamente sobre as diversas áreas da vida cristã, também servir a Deus com alegria e para a glória de Deus. Muito bem, eu disse que este é um episódio extra, um episódio que não estava programado, mas é um episódio também diferente. Foi um bate-papo que eu tive com o Luiz, que está se formando no Seminário Presbiteriano do Sul, aqui de Campinas, e futuramente será pastor em Santa Catarina. E nós conversamos um pouco sobre produção de conteúdo para a internet, principalmente para o público cristão. Pude falar um pouquinho a respeito dos podcasts, da relevância que elas têm para o dia de hoje, também da importância de produzir conteúdo na internet, como nós podemos fazer isso para a glória de Deus, como nós podemos alcançar mais pessoas através das mídias sociais e através dos podcasts. Então foi um bate-papo muito legal, foi diferente, na verdade foi ele me entrevistando e eu creio que esse conteúdo pode contribuir para você. E se você também tem chamado e vontade de produzir conteúdos na internet, eu creio que vai ser relevante para você aprender e também para ser edificado, tá bom? Então, já deixa seu like aqui, se inscreva no canal e acompanhe esse bate-papo que eu tenho certeza que vai contribuir para a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Aqui você está no Estuda Menino, um programa feito para você que tem a intenção de aprender técnicas de podcasts, mas também de levar a palavra de Deus. Bom, como esse nosso podcast tem o intuito de ser um canal de comunicação e que também leva a palavra de Deus através de áudio e imagem, nesse nosso primeiro encontro, nosso primeiro programa, temos um convidado muito especial. Alguém que já manja dos Paranauê, idealizador e proprietário do canal Vida e Teologia Podcast, nosso grande amigo e presbítero Daniel Bartolo. Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Que prazer poder contar aqui com sua presença em nosso programa de estreia. Tudo bem, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, de dividir um pouquinho das experiências e daquilo que Deus tem feito através daquilo que nós temos produzido. É um prazer. Daniel, o nosso podcast, ou projeto piloto que estamos aqui apresentando, eles aparentemente têm assim, o mesmo público, né? Um público cristão interessado na palavra de Deus. Com a diferença que, no nosso caso, nós temos a intenção também de falar um pouco sobre os equipamentos usados para a produção de podcasts, vídeos e coisas nesse segmento. Então, indo assim direto ao ponto, você já com muita experiência e know-how no assunto, qual a sua opinião quanto ao número de podcasts existentes hoje em dia falando sobre o mesmo assunto? E aí, não só com questões de igreja, teologia, mas no âmbito geral. A gente precisa entender um pouquinho da história de como começou o podcast, né? O podcast eu entendo como uma reinvenção daquilo que eram os antigos programas de rádio. Muito se falava que o rádio ia acabar com o advento da televisão, o rádio se reinventou, continua persistindo e tal, mas com esse boom de mídias sociais, essas mídias tradicionais como o rádio e a televisão, elas precisaram passar por uma certa reinvenção. Hoje a gente não depende de canal de televisão para produzir algo para o público, né? Então você tem aí as mídias sociais para fazer isso e atingir um segmento que hoje até não consome mais a televisão e nem o rádio. Os podcasts, eles começaram bem no começo dos anos 2000, em forma de áudio. Então, só que era no site, não tinha uma plataforma como nós temos hoje, né, das principais mídias sociais. Mas ela foi se reinventando, começou a introduzir a questão da imagem. E quando começou a pandemia, foi quando a questão do podcast ela estourou para valer. Porque começou lives, bate-papo, né, conversas de entrevistas. Então começou a surgir grandes canais de entrevistas que se tornaram grandes podcasts. A gente tem
por exemplo, um podcast secular muito famoso, que é o Flow Podcast, né? E temos nesse meio também surgindo muitos podcasts cristãos também, igrejas que começaram a fazer, né? Cristãos que também estão fazendo de forma independente, pessoas que produziam conteúdo há muito tempo na internet também entraram nesse segmento de podcast. Tem um podcast muito famoso cristão que eu diria que na minha opinião é referência, que é o Bibotalk, que é lá de Joinville, de Santa Catarina. Então tem público para todo tipo de gente, para todo tipo de conteúdo, né? A gente vê, se você procurar na internet, tem podcast falando de esporte, podcast falando de política, de economia, de entrevistas, que é o caso do Flow que eu citei, de teologia, que é o caso do Bibotalk, e tem podcasts que são de entrevistas, seja elas no meio cristão ou não. Então eu acredito que tem espaço para todos, inclusive para o meio cristão. Eu diria que a pandemia ela democratizou tudo aquilo que a gente consome. A televisão, a rádio, ela já estava sofrendo uma migração para as mídias sociais e a pandemia acelerou isso. Legal. Então eu acredito que tem público para tudo que é tipo de gente. Como tem canal de televisão antigamente para consumir filme, esporte, e você tem as mídias sociais aí para você consumir todo tipo de conteúdo. Ainda mais agora falando talvez um pouco mais nichado aí, né? Falando um pouco na área da teologia. A teologia também abrange são muitos aspectos, né, que abrangem a teologia, né? São muitos pontos de vista, né, que se existe sobre a teologia. Sim. Então, campo existe para todo mundo. Por exemplo, né? o Bibotalk, que é o de Santa Catarina, que inclusive é um pastor que é da Onda Dura. Ele é um canal exclusivo para falar sobre assuntos de teologia. Então, lá você quer procurar um podcast sobre calvinismo? Lá tem. Ele hoje já tem mais de 500, 600 podcasts já produzidos. Então tem tudo que é tipo de assunto envolvendo teologia. Teologia profunda, densa. Cara que quer discutir soteriologia, por exemplo, arminianismo, calvinismo, presbiterianismo, teologia sistemática, tudo, eles produzem isso. E tem gente que quer alcançar um outro nicho, que é conversas pastorais. Outros querem ter entrevistas, por exemplo, a própria Igreja Presbiteriana Central de Campinas, que é a que você tem servido, ela faz toda terça-feira, apesar de ser uma live, é uma espécie de podcast de entrevistas, que trata um tema específico, que traz um cristão, um profissional de uma área específica, e é uma espécie de podcast também. É verdade, pode depois até acabar tendo cortes, né, para ser lançado nas mídias sociais, né? Vou dar essa ideia pro pastor Dado. Agora, Daniel, assim, talvez um pouco de uma área um pouco mais técnica, essa é uma pergunta talvez um pouco mais técnica. Com relação, assim, à frequência de gravação, o que você acha que é o ideal? Até assim, como se nós formos tratar de programas de televisão, existem programas que são diários, programas que são semanais, né? Para o podcast, você tem assim um parâmetro que diga assim, olha, para o podcast é legal gravar uma vez por semana, todo dia, num período de tempo determinado? Eu diria que não. Por exemplo, eu me propus a fazer uma vez por mês, até porque, por mais que eu seja um presbítero, sirva na igreja, tenha ministério, muitas vezes sou convidado para pregar, tenho outras atribuições, eu sou um profissional do mercado, eu trabalho numa empresa, eu tenho responsabilidades familiares, então eu não consigo me concentrar, por mais que eu queira, 100% na produção de um podcast. Então eu me propus a fazer uma vez por mês. Então, uma vez por mês tem um episódio. Eu comecei isso em abril desse ano e eu estou encaminhando agora para fechar um ano com 10, 11 episódios. Então não tem uma frequência. O que acontece é, quando você tem um canal numa plataforma de mídia, existem alguns algoritmos. E esses algoritmos, eles fazem com que a pessoa que é produtora de conteúdo
tenho que produzir constantemente para poder o canal ser relevante. E até eu, no meu tempo, ser remunerado. Exatamente. Eu, no tempo que eu tenho hoje, eu não consigo fazer isso. Mas se é algo que eu tenho como ministério, eu coloco dentro de um planejamento da minha rotina o quanto eu posso fazer, até para não ser algo que crie uma fadiga para mim. Então eu diria que não tem um período que você possa usar para fazer. Depende muito do como, mais do como você vai fazer do que o período que você quer fazer, como semanal, mensal, todo dia. Tem canais que o cara faz 2, 3 podcasts por semana. Você pega o próprio Flow, estou citando o Flow porque é uma referência para quem faz podcast, ele às vezes grava 2, 3 episódios no mesmo dia. Então, assim, depende muito da sua disponibilidade, do tempo que você tem, do conteúdo que você tem também, porque não adianta a gente produzir um podcast e não ter conteúdo para falar. Então, todo o processo de preparação também conta para isso, né? Então não é só você sentar, ligar, vamos gravar e aí, mas o que nós vamos falar? Certo. E assim, você acha que diante desse boom que os podcasts tiveram, o mercado está saturado? Ou você acha assim que existe ainda consumidor para cada vez mais produtos como este, né? Falando talvez do mesmo tema? E qual seria então assim a importância deles para um mundo que nós vivemos cada vez assim tão polarizados? A gente precisa entender o seguinte: a sociedade ela está em transformação. Com as novas tecnologias, com os meios de comunicação se aperfeiçoando a cada dia, essas transformações elas vão se acelerando. A gente pega ali dos anos 80, em 30, 40 anos, veja quanta coisa mudou no nosso meio de comunicação. E como foi as transformações de 80 para trás. De 80 para trás era muito devagar as transformações da sociedade. Hoje o mundo está conectado, hoje o mundo está com meios de comunicação muito rápido, então você sabe em segundos o que acontece do outro lado do mundo. Tanto que, vou dar um exemplo, né? Quando estourou a guerra na Ucrânia, foi algo imediato que aqui ficou sabendo. Então, são meios de comunicação muito rápido. Então, eu acredito que com o tempo, os podcasts também vão ter que se reinventar. Isso que é normal, como todo conteúdo que é produzido. É um produto que também precisa estar em constante mudança para que não caia no esquecimento. Exatamente. Agora, tem mercado e tem consumo para isso? Eu acredito que tem. Tem pessoas que vão ter mais relevância. Tem pessoas que vão ter menos relevância. Tem pessoas que já tinham um certo reconhecimento muito antes dos podcasts. E quando eles começaram, é lógico que eles vão ter mais relevância do que eu, que sou um presbítero de uma comunidade pequena, produz. Então, mas tem consumo para todo mundo. Pelo fato de estar produzindo coisa na internet aí há quase 10 anos, eu consegui reunir uma turma de amigos que se conheceu pela internet e saiu um livro, inclusive. Olha que interessante. Então consumo tem. Vai continuar tendo? Vai. Com a sociedade polarizada, eu acredito que vai continuar tendo para os dois polos. A questão é, com as mudanças que a nossa sociedade vem sofrendo, e elas são cada vez mais rápidas, os podcasts e a maneira como nós produzimos também vão ter que se adaptar. Vou dar um exemplo prático. Quando veio a pandemia, a gente teve um boom de lives. Gente fazendo live para tudo que é lado. Live no Instagram, live no YouTube, live no Facebook. E pessoas que fizeram shows de live para transmitir. E chegou uma hora que a sociedade estava saturada. Ninguém aguentava mais ligar o YouTube para ver live de gente. Não que o conteúdo era ruim, mas se tornou cansativo, saturou. Podcast pode chegar nesse nível? Pode. Eu acho que a vantagem do podcast é que ele é uma espécie de, como eu falei, de reinvenção do rádio. E por ele ser uma reinvenção do rádio,
ele também não é só um produto consumido por imagem, mas por áudio. Então, por exemplo, a pessoa está na academia, ela liga no Spotify e ela põe o fone dela e vai malhar na academia e está ouvindo um podcast como se fosse um programa de rádio. Então eu acho que ele é mais consumido do que, por exemplo, uma live. Porque uma live você tem que estar lá naquele momento, conectado, e essa live não sai dali e vai para um Spotify, por exemplo, para um Deezer, para um Apple Music, né? Então eu acho que o podcast ele ainda tem um pouco mais de fôlego do que os outros modelos. Que legal. Dani, uma coisa assim que é muito legal do podcast, né, é que ele também pode ser dividido em outros produtos, né? Sim. Nós estamos falando aí de próprios vídeos para o YouTube ou cortes, né, para as redes sociais, que é uma coisa que é muito mais dinâmica, né? Tem uma dinamicidade assim muito maior, ainda mais pensando no contexto que nós vivemos hoje, que as pessoas querem tudo muito rápido, né? Então os cortes são um grande chamariz então para isso também, né? Pensando nisso, então, assim, qual que você entende que seja o mais relevante ou o mais acessado hoje em dia, diante de tantas ofertas e meios de se entregar esses produtos, assim? Eu acho que varia muito do conteúdo que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Nessa época de eleições, a gente teve um programa, 2 podcasts que bateram recordes ao vivo, que foram dos 2 candidatos que foram para o segundo turno. Tanto um quanto o outro bateram recordes de visualização. Um dos candidatos, antes um pouquinho de começar o processo eleitoral, ele gravou um podcast de mais ou menos 5 horas para um dos canais no YouTube. E bateu recorde também de visualização. Eu assisti depois. Eu assisti às 5 horas. Ininterruptas? Não. não consegui porque eu tenho 2 crianças na minha casa. Mas eu assisti às 5 horas e meia mais ou menos que deu. Então varia muito da pessoa que está sendo entrevistada, do conteúdo que você está fazendo. Os cortes eu acho que eles são relevantes a partir do momento que você quer pensar certos assuntos da conversa. Então, por exemplo, quando eu assisti muito, foi um candidato a deputado federal inclusive, mas ele fez muitos podcasts a respeito dos desdobramentos da guerra na Ucrânia. Um cara inteligentíssimo. E dele eu assisti muitos cortes. Para assistir o podcast completo dele, que depois eu assisti, eu fui nos cortes primeiro. E quando ele prendeu minha atenção, eu falei, eu quero assistir esse programa inteiro. E aí eu assisti. Então, os cortes são iscas? Os cortes podem ser usados como iscas. Porque, por exemplo, um cara que está fuçando na internet, o cara acha o meu canal. Ele não me conhece. Ele não sabe o que eu sou. Então, de certa forma, eu não sou uma pessoa atrativa para ele assistir, porque ele não me conhece. Agora, a partir do momento que tem um corte do podcast que eu produzo, sobre um determinado assunto, de 4, 5 minutos, é mais fácil ele entrar, ouvir, e se aquilo chamar a atenção dele, agora eu quero assistir o programa inteiro. Então eu diria que nenhum nem outro sobrepõe. Eu acho que eles se complementam. Porque, por exemplo, eu gosto de noite, às vezes eu estou na cama antes de dormir, de assistir alguns vídeos no YouTube. E eu vou muito para cortes. São vídeos curtos, 4, 5 minutos, ou até pessoas que gravam vídeos aleatórios, que não são podcasts, mas são vídeos curtos. Então varia muito. Eu acho que os 2 pegam. Agora, muito do que me chama atenção hoje, do que eu procuro, quando eu vou assistir um programa completo, é porque eu já assisti algum corte também. Ah, legal. E é interessante, né? Porque se vê que os cortes são uma coisa assim que dá tão certo, que eu acho que até são oriundos aí dos TikToks da vida, de vídeos curtos, essas coisas assim, isso. Né? Que são de verdade os chamariz que as pessoas tanto usam, né? Para depois chegar ao ponto que é assistir a uma entrevista inteira, por mais que seja fracionada, né? Mas é muito interessante. Muitos desses canais, inclusive, eles pegam esses cortes e jogam no Instagram. Eu acho que o Instagram hoje ele é a maior rede social que as pessoas interagem, até maior do que o Facebook hoje.
Isso depende muito da idade, mas acho que a maioria do pessoal jovem tá mais no Instagram e no TikTok, por exemplo. Então esse pessoal ele pega esses cortes e joga para essas mídias sociais para que de lá eles possam pinçar os seguidores para poder jogar para um episódio completo. Né? Legal. E Dani, falando um pouco aqui assim também de equipamentos, né? O nosso intuito com esse podcast é falar um pouco dos equipamentos que são utilizados para que a mágica então aconteça, né? E assim, para quem quer começar um podcast, quais são os equipamentos mínimos desejáveis para que se tenha também um mínimo de qualidade? Olha, as pessoas acham que elas precisam ter um estúdio cheio de equipamento para começar. Eu diria que não. É lógico que você tem equipamento para tudo que é tipo de produção que você for fazer. E bolso também, né? Bolso também. Você quer fazer um podcast bem produzido, com equipamento de qualidade, do melhor nível, você vai gastar muito dinheiro. Agora, você precisa de tudo isso para produzir? Eu diria que não. Por exemplo, eu uso uma mesa de som, uma placa de captura de áudio, então sai de um microfone, vai para uma mesa de som, o som vai para essa placa de captura que vai para o computador onde grava que é o áudio que nós estamos conversando. Do que as pessoas estão vendo aqui Isso. agora e já ele vai apresentar Isso, um pouquinho a mesa de disso som, tudo. a placa e o computador que está aqui. E uso câmeras, então eu tenho uma câmera que eu uso e tenho o meu celular. O meu celular eu uso como câmera para gravar um podcast. Pô, mas um celular? Sim, se você parar para pensar, as câmeras dos celulares de hoje são melhores do que muitas máquinas que estão saindo por aí. Então elas podem ser usadas para isso. Eu uso muito. Para você ter uma ideia, quando começou ali em 2020, que fecharam as igrejas, a gente precisou ficar isolado, os cultos online que a gente fez e foram transmitidos, a gente começou gravando por um celular e captando o áudio na mesa de som. Então a gente começou dessa forma. Então você tem todo tipo de meio de começar. Eu diria, você pode começar tendo um celular. Não é desculpa dizer que é falta de recursos, porque hoje todo mundo tem um celular. Todo mundo tem um celular. Por exemplo, você hoje tem microfones de lapela e até sem fio que você sai do celular, pode colocar na camiseta e você capta o áudio que vai direto para o celular com uma boa qualidade. E não são muito caros. Então você tem diversas maneiras de começar. Agora, eu digo o seguinte, a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando. Por quê? Tem muita gente produzindo com muita qualidade. Então se você produz coisas só com uma câmera de celular, com som ambiente, você assistir 2, 3 minutos, pega. Você assistir 1 hora, já fica cansativo, né? Você pega o som ambiente, o eco, o barulho da rua. Se alguém abre a porta da sala, faz barulho. Se alguém grita dentro da casa, faz barulho. Cachorro latindo do vizinho. Cachorro late, faz barulho. Então assim, você tem que sempre estar aperfeiçoando. Eu comecei com um celular, sem microfone. Depois eu comprei um microfone de lapela. Quando começou com o microfone de lapela, eu comprei uma luz. Porque para a imagem ficar boa, é importante você ter luz. Uma boa iluminação. Depois eu tinha a minha plaquinha de captura, comecei a usar. Eu tinha meus microfones. Como eu sou músico, toco percussão, eu tenho microfone. Muita coisa você já tinha. Então eu já tinha, então eu utilizou comecei a aproveitar para usar. Então eu fui aperfeiçoando. A mesa de som eu já tinha, pelo fato de ser músico. Então, quando eu comecei a fazer podcast, eu comecei a usar minha mesa para isso também. Então, você tem que ter alguns equipamentos, você consegue fazer algo de qualidade com custo baixo. Eu diria que o meu custo que eu tenho de equipamento hoje não é um custo alto, mas eu diria que se fosse comprado uma vez até fica sim, pesadinho. Seria pesado, mas você pode começar com um custo baixo, mas sempre se aperfeiçoando. Eu diria que eu comecei aos poucos. Comprei uma luz, depois comprei um microfone, comprei um cabo, tenho um computador, né? Então, aos pouquinhos eu fui montando e isso também foi me ajudando a melhorar naquilo que eu produzo, né? E a gente estava conversando um pouco antes, né, aqui em off,
E o Daniel estava falando da questão assim, do que se existe hoje para edição, para captura. Isso tudo são todos recursos para que se tenha uma qualidade melhor do produto final e que são grátis, que você encontra na internet para você baixar de forma lícita, mas que são gratuitos, né, Daniel? Exatamente, tem um programa de computador que todo mundo tem usado para lives, que é o OBS, que ele pode ser inclusive utilizado para podcasts. Então, na maioria das igrejas que estão fazendo transmissões online, atrás do computador está um OBS. Então, o próprio pessoal do podcast também usa o OBS. Por quê? Você conecta várias câmeras, você conecta a placa de captura no computador, o OBS já faz essa sincronia, e o OBS você pode tanto transmitir ao vivo direto quanto gravar. No meu caso, eu gravo e depois eu publico. Por quê? Porque no caso de podcast eu estou produzindo sozinho. Então, ao mesmo tempo que a gente está conversando, eu estou gravando, estou monitorando o áudio, estou olhando para a câmera sabendo se está tudo bem, eu estou vendo se o áudio aqui está indo bem, né? Eu estou olhando para a mesa de som, vejo se ali está tudo certinho. Então, eu faço todo esse aparato simultâneo com aquilo que eu estou produzindo como conteúdo. Agora, quando a gente tem mais pessoas, no caso de grandes canais de podcast, você tem todo um aparato que está por trás da câmera, né? Isso é bem interessante, né, Dani? Mas para quem está começando, precisa-se ter um conhecimento técnico tão grande, ou através de próprios tutoriais no YouTube ele vai conseguir dar seus pulos? Muita coisa eu aprendi pelo YouTube, olhando tutoriais. Quando eu pensei em fazer um podcast, eu já sabia que eu tinha equipamentos necessários para fazer. Por questão de já estar produzindo conteúdo já tem um conhecimento, 10 anos, gravando vídeo, sincronizando, editando. A gente gravava antes de transmitir os cultos na igreja, a gente já gravava, então isso também já me deu um background de edição de vídeo muito antes. Mas muita coisa eu fui aprendendo caçando no YouTube. Foi na enxada, eu cavando. uso um software para edição de vídeo que chama Final Cut. Uma das pessoas que me ensinou foi o Marinho Brasil, que é produtor musical e tal. Mas muita coisa, eu diria que a maior parte, eu cacei no YouTube. Como é que eu faço uma transição de uma câmera para outra? Como é que eu sincronizo o áudio da mesa de som com a câmera que eu estou filmando? Então, tudo isso eu fui caçando. Agora, demanda conhecimento técnico? Demanda, porque você precisa aprender a mexer no software. Você precisa aprender como é que captura o áudio, né? Você precisa, de certa forma, às vezes, ter um pouco de noção de equalização da voz, do microfone, né? Saber como é que está entrando legal, né? A equalização tá boa. Então, tudo isso você precisa prestar atenção no ganho que entra na mesa para saber se não vai distorcer o áudio. Então, tudo isso é necessário você ter conhecimento. Mas hoje o Google responde tudo, você acha tudo. Legal. Agora, é sempre bom você andar com profissionais, né? Um cara que eu gosto muito de estar sempre conversando, que é um técnico de áudio espetacular, que é o Guilherme Fal. Então, às vezes eu consultei ele, o próprio Marinho consultou ele. Mas o Google tem muita coisa, dá para você aprender pelo Google. Agora, você tem que estudar, aperfeiçoar. Não dá então, olha, estuda, menino. É igual teologia. Vamos supor, eu sou formado em teologia. Minha esposa fala assim: pô, mas você compra muito livro, você precisa ler esse tanto de livro? Eu falei, eu preciso. Tem que saber o que as pessoas. Né? Eu preciso me atualizar. Sabe? A Bíblia, ela é uma só, e eu preciso estar em constante estudo da Bíblia também. Mas eu preciso saber o que as pessoas estão produzindo, o que as pessoas estão pensando, dos mais diversos assuntos da teologia, o que elas estão escrevendo sobre, até para eu formar a minha teologia, né? Claro. Então é igual. Quando a gente fala de podcast, de produção de conteúdo, é a mesma coisa. Até porque as coisas também vão atualizando. Claro. Por exemplo, eu uso um equipamento aqui, mas você vai procurar equipamentos na internet para fazer podcast, tem coisas muito melhores do que eu tenho. Uhum.
Então, chega um momento que eu vou ter que me aperfeiçoar nisso também se eu quiser continuar produzindo. Certo. E é um constante estudo. E falando um pouquinho de equipamentos, explica para nós um pouquinho melhor aquilo que você já tem aqui hoje. O que hoje, por exemplo, a gente está usando para gravar esse podcast e que pode servir de base também para as outras pessoas. Tá, vamos lá. Na câmera principal, que está aparecendo eu e você, nós estamos fazendo com um celular, é um iPhone. Tá? Então, não é comercial, gente. não é comercial, mas é o equipamento que eu estou usando. É um iPhone XS. Tá? Então eu tenho usado como câmera principal. Aqui a câmera que está aparecendo só eu, que está focada em mim, eu estou usando uma câmera semi-profissional da Canon, que inclusive eu tenho ela já há 12 anos. Mas é a segunda câmera que eu uso. Às vezes eu uso uma terceira câmera, que aí é aquelas Action Cam, que é pequenininha, que é espécie de GoPro. Certo. Então às vezes eu uso ela também como uma terceira câmera. Então para filmagem é o que eu tenho usado. Toda essa gravação de imagem, grava no celular, grava nas câmeras, que depois eu pego essa imagem e jogo no computador para editar. Para captura de áudio eu uso o microfone. Então nós temos hoje um microfone central que está aqui no meio, não sei se está aqui, Isso. para as pessoas verem. Vai fazer um barulhinho, peraí. Isso. Pronto, então tem um microfone, mas geralmente eu faço com 2 microfones, um para mim e um para quem eu estou conversando. Esse microfone sai, vai um cabo que entra na mesa de som, que é essa mesa que está aqui na frente. No caso é uma Behringer de 12 canais. Tá? Então entra o microfone aqui, na saída dessa mesa sai e vem para essa plaquinha aqui, que é uma da Lexicon. É uma placa também que eu já tenho já faz alguns anos. Então uma placa, hoje tem algumas placas já mais modernas, tudo, mas essa placa é a que eu uso, é para captura de áudio, e sai dessa placa e vem para o computador que está aqui do meu lado. Antes disso, para monitorar, você tem um headset aqui. Eu tenho um fone pelo qual, quando eu vou gravar, eu sempre testo o áudio antes para saber se está entrando certinho. Alguns episódios, inclusive, eu estou constantemente com o fone para poder ir acompanhando junto tudo isso. com a gravação, né? Mas é isso que eu uso. Eu uso as câmeras, o áudio, microfone, vem para uma mesa de som, sai da mesa de som, vem para uma plaquinha que é de captura de som, e essa plaquinha leva para o computador. Qual é a função da plaquinha? A função da plaquinha é pegar o áudio e digitalizar esse áudio para que o computador possa reconhecer. Então, é essa plaquinha que traz o áudio para o computador e o computador faz a gravação. Tá? E aqui eu tenho o software que grava esse áudio. Depois, eu levo para casa, edito. Então aí eu sincronizo as câmeras e o áudio, faço os cortes certinho e faço toda a edição em casa. Essa é a maneira que eu tenho feito. Agora, existem outros equipamentos que podem ser utilizados. Por exemplo, hoje você já tem mesa de som específica para podcast. Que interessante. Então tem mesa de som de 4, 5 canais que ela já entra os microfones e ela já leva para o computador. Então eu elimino esses dois aqui virando uma coisa só. Então já existem equipamentos fazendo isso. E você tem outras câmeras também que podem ser levadas direto para o computador, que aí tem um software de captura. A gente mencionou o OBS, por exemplo, né? Por que eu não uso o OBS? Primeiro que eu não tenho câmera para ligar no OBS. E segundo que para eu utilizar o OBS com várias câmeras, eu precisaria estar operando o corte na hora da gravação. Aí seria interessante ter equipe. Então eu teria que ter uma equipe. Como eu não tenho essa equipe, eu produzo sozinho. Para mim hoje é mais vantagem eu gravar, levar para casa, editar, e aí em casa eu faço os cortes certinho. Até se tiver alguma falha eu consigo corrigir na edição. Então às vezes a gente está conversando, acontece alguma coisa e precisa parar a gravação, então a gente para, eu consigo corrigir isso durante a edição, né? Mas você, por exemplo, você pode fazer um podcast de forma individual. Tem muita gente que produz o conteúdo e grava um podcast sozinho. Você não precisa daí de uma mesa de som, mas você precisa de uma placa de captura, que é essa daqui, né? E precisa de um microfone, de um cabo que liga para essa placa. Mas
tem vários equipamentos e várias alternativas que você pode usar. Esse é o modelo que eu tenho usado hoje. Dani, você acha que, como o pessoal tem acostumado muito usar apenas ali um tripé, um ring light, suporte para o celular, padrão TikTok, dá para se fazer podcast apenas com isso? Dá. Muito dos vídeos que eu faço é com uma ring light. O que acontece? Num ambiente aberto como nós estamos, a ring light ela se torna insuficiente. Por quê? Porque ela é uma luz fraca, ela é uma luz para perto, coisa de 1,5 metro no máximo. Então aí seria algo mais individual. No caso, como nós estamos aqui, aí o ideal é ter uma luz própria para filmagem, como nós temos aqui. Duas luzes, fora os spots que nós chamamos de softbox. Tá? São essas luzes, são softbox que são próprias para filmagem, para foto. No caso aqui nós estamos dentro do estúdio, então tem um fundo, né? Você tem placas que absorvem o som para evitar que tenha eco, ruído. Então nós estamos num local preparado para isso. Agora, uma produção de conteúdo sozinho, sim, uma ring light dá para fazer. Muitos dos vídeos que estão lá no meu canal, se a pessoa entrar, é feito com uma simples ring light. Quando eu comecei a fazer um podcast, algo mais produzido, aí eu comecei a investir em luz para filmagem, né? Um pouquinho antes até, porque eu já, por ser músico, eu já gravava por aí com um grupo de amigos, então eu já usava equipamento de luz, tudo, até para gravar algumas músicas, inclusive usei muito na pandemia para isso. Mas é o que eu falei, a ring light ela é mais para perto, uma questão individual. Se você for fazer individualmente só você, ela dá conta. Agora, é o que eu falo, você sempre tem que se aperfeiçoar. Então hoje eu usava uma ring light, aí eu comprei uma softbox. Aí depois eu comprei luz para dar um destaque no fundo. Então hoje, aqui não tem, mas eu tenho 3 canhão de LED DMX que eu coloco no chão, que são coloridos, dá para vermelho, azul, para dar um destaque no fundo. Então são coisas que você vai aperfeiçoando. Precisa tudo isso? Não precisa, mas quando a gente quer se aperfeiçoar e faz a coisa para o Senhor, a gente também quer dar o melhor. Então, aos poucos, vou investindo e vou melhorando. Isso aí. E para todo bolso, né, Dani? Para todo bolso. Aí a Shopee, o AliExpress, para ajudar todo mundo nisso, né? E tem, por exemplo, você tem softbox que você vai pagar R$1.500, mas você tem softbox que você vai pagar R$200, R$300. Uma plaquinha de áudio, você vai gastar aí no mínimo uns R$500. Entendeu? Então você tem para todo tipo de bolso, mas você tem placa de áudio que você vai pagar R$2.000. Então depende muito também do seu bolso, da sua capacidade de investir. O que eu sempre digo para as pessoas é: façam devagar, façam com as armas que você tem e vai se aperfeiçoando aos poucos. Eu não comprei tudo de uma vez. Eu fui comprando aos poucos. Então um dia eu comprei uma placa de áudio. Um dia eu comprei um microfone, no outro dia eu comprei a luz. Só que eu tô falando isso de coisa de 15 anos, entendeu? Então não comprei do dia para o dia, vou começar a fazer podcast, comprei tudo. Não, o investimento foi feito ao longo de anos. Eu toco bateria, percussão, então muita coisa que eu já fui comprando desde a minha adolescência, os meus pais ajudando. Então muitas dessas coisas que eu uso hoje é fruto de investimentos que foram feitos há anos lá atrás. Então eu não tenho capacidade financeira de montar um estúdio, por exemplo, como nós estamos. Então até se você olhar os episódios que eu faço, é muito itinerante. Eu vou no local onde a pessoa está. E muitas vezes não é nem um local apropriado para isso, mas com os equipamentos a gente consegue dar uma melhorada. Então depende muito da capacidade que você tem para investir e para fazer. O que eu falo para as pessoas é: não deixe que as suas limitações financeiras sejam um empecilho para você não fazer as coisas. Dani, como uma dica, você acha que tem, vamos pensar assim, quem está começando agora a gravar, ele de repente não conta como um estúdio como que nós estamos aqui agora, que é cedido pela Igreja Presbiteriana Central de Campinas, já fazendo comercial, mas que conta com um isolamento.
Exato. Você acha que deixar para gravar de repente em um horário mais à noite, até de madrugada, ajuda nessa questão de conter alguns barulhos externos? Depende muito. Por exemplo, eu moro numa avenida. Mas quando Bem movimentada. Bem movimentada. Mas quando eu fecho as janelas de casa, eu consigo gravar. Agora, se tem alguém fazendo obra embaixo, eu não consigo. Então, depende muito do horário e da onde você mora. Em casa, eu tenho 2 crianças, uma de 5 e outra de 2 anos. Quando elas estão em casa, nem com os equipamentos que eu tenho eu consigo gravar. Então, assim, eu preciso... Geralmente, quando eu estou gravando, ou elas não estão em casa, entendeu? Ou estão dormindo. Aliás, quando elas estão dormindo é até difícil, porque se eu gravar, eu acordo elas. Então, Rebeca e Radassa são um furacãozinho. 2 furacões. Então, depende muito. O que a gente precisa? É um local silencioso, com boa iluminação. Lá atrás, quando eu comecei a gravar, os primeiros vídeos, inclusive, eu gravei em ambiente externo. Eu ia muito no Swiss Park gravar. Então era um celular que eu tinha, na época era um iPhone 6, inclusive, e era um microfone de lapela. E muitos dos vídeos que eu tenho foram feitos em ambientes externos. Hoje eu faço mais interno, até para ter uma qualidade melhor. Mas muita coisa que eu fiz foi em ambiente externo. O que você precisa é uma boa iluminação. Se você não tem luz, como nós temos aqui, né? Uma luz que é o melhor possível é a luz do sol. Então, uma boa iluminação e um ambiente silencioso. Legal. Dani, uma coisa que eu acho que também é relevante para quem quer começar é a questão de saber em que nicho ela vai trabalhar, né? Você tem seu canal que fala sobre teologia, nós falamos do Flow, que é um programa de entrevistas, tem muitos programas hoje de comédia, né? E assim, de acordo com a tua experiência, o que vende mais? Porque eu penso que quem está começando vai querer monetizar isso. Exato. Então, o que vende mais para quem quer já começar algo e ter uma rentabilidade? Exato. Bom, vamos lá. Você precisa conhecer o seu público. Como é que eu comecei? Eu comecei quando eu comecei a liderar jovens e adolescentes na igreja. A partir do momento que a gente começou a liderar os jovens e adolescentes, a gente fazia cultos todo sábado. Então, foi praticamente uma rotina de um pastor, no sentido de que toda semana a gente estava pregando. Era eu e minha esposa, a gente pregava todo fim de semana. Então a gente tinha que estudar, produzir e fazer. E eu comecei de forma aleatória. Foi um jovem da igreja que me procurou e falou assim: cara, por que você não faz um canal pra você postar essas mensagens? Então, de certa forma, eu comecei assim, fazendo conteúdo para as pessoas da minha própria igreja, que eram ali naquela época os adolescentes e jovens. Então você precisa conhecer. No caso, no meu canal, pelo fato de tocar, eu gosto de colocar muita coisa que eu tô tocando. Então, eu gravo muito com o Herbert, por exemplo, e às vezes a gente marca para gravar, então a gente grava e eu coloco no canal. Então, o meu canal específico, ele é muito aleatório. Então lá você vai encontrar pregação, mensagem curta, pregação de jovens e adolescentes lá atrás, vai encontrar podcast, vai encontrar assuntos teológicos, mas o meu foco especificamente, eu gosto de tratar, falando de podcast, de assuntos mais práticos da vida cristã. Existem canais que tratam de assuntos teológicos, por exemplo, eu citei no começo o Bibotalk. E ele trata muito de aspectos teológicos e até conteúdo de seminário, vamos dizer assim. Quando eu comecei a fazer, eu me propus a fazer aspectos mais práticos da vida cristã voltados para a comunidade. Então, eu entendi assim, que se eu fizer um podcast, por exemplo, para discutir diferenças de arminianismo e calvinismo, vamos dar um exemplo, que é algo que se acha um debate extenso na internet, eu entendo que eu não vou conseguir alcançar a Mariazinha, que é uma senhorinha da minha igreja. Não interessa isso para ela. Mas assuntos práticos da vida cristã, talvez eu consiga alcançá-la. Por exemplo, eu comecei falando no primeiro episódio sobre composição e música.
com o Herbert, e o meu intuito ali foi alcançar músicos de uma forma em geral que tocam em diversos ministérios de louvores de várias igrejas. Depois eu tratei questão de diaconia, que inclusive falei com o diácono Corá Cristiano aqui da Central, porque eu entendi que muitas igrejas não sabem o que é ser um diácono. Muitas igrejas elegem diáconos e não têm ideia do que biblicamente consiste em ser um diácono. E eu percebi ali que haviam muitos diáconos que não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Então foi um assunto que me despertou e eu trouxe esse assunto para um podcast. Isso não é uma indireta, não usei isso como indireta para ninguém, mas eu usei essa percepção que eu tive de várias igrejas, de poder caminhar por várias igrejas presbiterianas, batistas, e bom, isso aqui é um assunto interessante para ser tratado. Então a minha ideia é trazer questões práticas. Então no terceiro episódio, por exemplo, a gente eu trouxe uma mulher que trabalha com o Ministério de Mulheres há muitos anos, pastoreando mulheres, e ela hoje é psicoterapeuta, e a gente tratou sobre questões de pastorear mulheres dentro de uma comunidade local. Então o meu nicho está especificamente em questões práticas da vida cristã e da vida comunitária. Não quero fazer propaganda do que eu faço, mas, por exemplo, no último episódio a gente tratou sobre a Reforma Protestante. E se você for falar da Reforma Protestante, é um assunto muito extenso, que você tem aspectos históricos, teológicos, tem concílios vários que foram discutidos, que surgiram os credos que nós temos, as confissões. Então, quando eu chamei o pastor Silvano, inclusive, para gravar comigo, eu falei para ele, olha, eu quero pegar aquilo que aconteceu na Reforma lá atrás e trazer isso para o dia de hoje. O que Martinho Lutero e Calvino fizeram lá atrás, que é relevante hoje para a minha vida cristã, numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta-feira, onde eu acordo de manhã e vou trabalhar. Então, eu comecei a tratar aspectos práticos da vida cristã, em diversas áreas. Então eu falei aqui do Ministério de Mulheres, falei sobre música, diaconia. O próximo episódio eu vou fazer com um amigo, inclusive em comum, que é o pastor Charles, e nós vamos falar sobre o que o seminário não me ensinou. Muito legal. E esse assunto foi baseado de várias conversas que nós tivemos, porque quando você sai do seminário com a cabeça cheia de teologia e você vai para uma comunidade local, o papo é outro, porque ali você está lidando com dores de pessoas, com corações, com vidas, com crises. Então, e é legal, né, Dani, não te cortando, mas ninguém está falando de nada raso. Não. Estamos falando de algo muito profundo, mas que atinge o coração, a alma das pessoas, né? A praticidade, né, do dia a dia. Então tem muita coisa que o seminário não ensinou a gente. Um exemplo prático, a pandemia, o seminário não preparou a gente para isso. Não. Né? A guerra na Ucrânia, o seminário não preparou. É lógico que se a gente for buscar nas escrituras, nós vamos encontrar consolo, nós vamos encontrar sabedoria, como é que a gente pode caminhar em tempos adversos. Mas o seminário não ensinou isso pra gente. O seminário deu sustento, raiz teológica, base doutrinária, pra gente poder pisar nesse solo. Mas quando a gente chega nesse solo, a gente aprende na vida comunitária. Tanto que eu digo que a igreja local forma muito mais o pastor do que o próprio seminário. O seminário, ele completa... Ele dá a base teológica, né? Mas né? o dia a dia é quem vai... Então, esse é o nicho que eu atuo e que eu decidi atuar. Para o público que eu quis atuar. Agora, tem gente que quer fazer teologia e quer discutir teologia, e faz. O caso do Flow que eu citei, que não é cristão, ele é focado em entrevistas e leva diversos assuntos, né? Então tem público para tudo que é tipo de assunto. O meu nicho é esse, vida cristã. Tem para tratar assuntos de teologia? Tem para conversas pastorais? Tem.
Tem um podcast muito legal que é feito pela Batista Urbana em São Paulo, por exemplo, que chama Vox Urbana, feito pelo Isaac Sixo. Que, cara, sensacional, são conversas pastorais. Na época de eleição ele trouxe um pastor de esquerda e um de direita. Quando você pega as duas conversas, você fala assim, meu, puxa, sensacional a conversa. Então não é enriquece, né? É enriquecedor. E são dois pastores que eu não tenho 100% de concordâncias com eles em vários aspectos, mas quando você ouve a entrevista, puxa, aquilo enriqueceu minha vida demais, me fez refletir muita coisa. E é o foco dele, é entrevista, são conversas pastorais, eles trazem pessoas para conversar sobre os ministérios deles. Então tem palco para tudo que é tipo de assunto e proposta. O importante é, você precisa conhecer o público que você quer atingir e para quem você está fazendo, né? O que eu faço, eu não tenho uma relevância grande na internet. Então eu faço para o público que eu conheço, na realidade que eu estou. E é engraçado que fazer isso me dá algumas experiências interessantes. Porque eu recebo contatos de pessoas, por exemplo, do norte, do nordeste, que não sei quem é, não tenho contato, né? E que escreve, puxa, esse conteúdo me enriqueceu demais, me abençoou. Então assim, são experiências que faz assim, puxa, é Deus falando assim, continua que Deus está fazendo. Legal. Dani, já que a gente está falando de enriquecimento, vamos falar um pouquinho de enriquecimento do reino agora. Uhum. Fala pra gente, você como presbítero, como um estudante assíduo, formado em teologia, qual a parte das escrituras que fala ao teu coração, que toda vez que você lê, aquece de novo o teu coração, Daniel? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Tem textos que me falam de tempos em tempos. Um dos versos da minha vida é Jó 42:2, que é o bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esse texto é parte da minha história de vida. Se um dia Deus me der a oportunidade de testemunhar toda a história da minha vida, que completa muito com aquilo que eu vivi como família, com os meus pais, minha irmã, tudo. Esse texto fala muito ao meu coração, porque por mais que o mundo à sua volta ele possa ser um caos, a vida de Jó se transformou num caos. Perdeu tudo. Como foi? Mas os planos de Deus permanecem os mesmos. No mundo polarizado que nós estamos e dividido, e a gente saiu desse processo eleitoral, eu diria que muito mais dividido do que há 4 anos atrás. Nós vivemos num país completamente arrebentado, moralmente dividido, igrejas divididas, né? E com diversos temores que nós temos como sociedade para o futuro do país. E esse sentimento eu entendo que é independente do lado que as pessoas votaram. Mas eu tenho para mim que como igreja há alguém que continua sentado no trono, que é Jesus. E se ele permitiu que A ou B fosse eleito, Deus tem o plano dele e nada que acontece nessa terra interfere no propósito dele. Aliás, tudo leva para o final. E o final das escrituras a gente sabe que tudo vai ficar bem, as nossas lágrimas serão enxugadas. Mas tem textos que me falam de tempos em tempos. Veio de um podcast que eu gravei recentemente, inclusive, que eu perguntei para um missionário que está em Portugal hoje, que inclusive é meu primo. Ele é missionário em Portugal, e eu falei para ele assim: o que faz você continuar fazendo o que faz e o que te faz permanecer no ministério? E aí ele leu para mim 1 Coríntios 4:2, que é: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Primeira coisa, de tudo aquilo que nós produzimos, a gente precisa ser encontrados fiel. Fiel a quem? Fiel ao Deus Criador, que fez os céus e a terra, a Jesus Cristo, que veio a esse mundo, morreu em nosso lugar, se entregou por nós para levar os nossos pecados naquela cruz, ao Espírito Santo,
que está em nós e que dirige os nossos passos, nos consolando, nos instruindo, nos dando sabedoria e fiel à palavra que Ele deixou para nós. Então, tudo que nós fazemos, inclusive podcasts. E um outro texto, já aproveitando, é um texto que fala ao meu coração desde o começo da pandemia, e que inclusive eu fiz uma pregação sobre esse texto, falando sobre a identidade e a missão da igreja, que é 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a gente olhar esse texto, ele fala sobre a nossa identidade e daquilo que nós somos chamados para fazer. Nós somos raça eleita, Deus nos escolheu. Nós somos sacerdócio real. Somos representantes do Senhor aqui. Olha que responsabilidade, né? Nós temos como filhos de Deus, como seguidores de Jesus. Nós somos uma nação santa. A gente viu tantos protestos, né, nos últimos dias por aí, e a igreja se degladiando por questões políticas terrenas, mas a nossa nação não é aqui, a nossa nação é celestial. E isso nos faz descansar, porque nada do que acontece na terra sai do controle de Deus. Amém. E um dia nós vamos estar todos como um só povo. Não vai ter placa denominacional, não vai ter brasileiro, americano, argentino, chinês. É um povo só, nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja, Ele nos comprou. Ele nos fez sua propriedade com o sangue dele. Algo muito caro. Alguém que se sacrificou por nós, para que a gente pudesse ter relação com Deus, completa, genuína, transformada, para um propósito: proclamar as virtudes que Ele mesmo nos chamou. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho. Essa é a principal missão da igreja. Como é que a gente proclama o Evangelho? É através das pregações dominicais? É também. Mas é também no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos, com os nossos hobbies, com os ministérios. A gente falou muito aqui sobre podcast, sobre produção, e eu creio que o principal foco que eu tenho é usar esse meio para proclamar o Evangelho. Recentemente teve uma discussão na igreja se ela devia continuar transmitindo ou não o culto online. E eu fui muito claro: se você parar de transmitir, você vai dar para essas pessoas a opção de procurar outro tipo de conteúdo, ou outra igreja, ou outro tipo de conteúdo. E eu entendo que a gente como igreja precisa ocupar esses espaços também. Se a gente não ocupa, há muitos Filipes Neto por aí ocupando. É verdade. Então, a gente também precisa estar nesse meio. Vamos voltar um pouquinho. Quando a gente fala de música, puxa, que povo mais influenciou a música na história? A igreja. Os melhores músicos que tem no país, você vai procurar, tem saído de igreja. Saíram das igrejas. Até a porcaria, de certa forma, que tem saído por aí musical no nosso país, você vai falar com essas pessoas, muitos deles já foram cristãos. Então, esse texto fala ao meu coração porque diz muito a respeito de quem eu sou e daquilo que eu fui chamado para fazer. Então é isso que me faz continuar a produzir o que eu produzo. Eu não quero ter 100 mil seguidores, eu não quero ter 1 milhão de seguidores. Eu quero usar a voz que eu tenho, para o povo que eu tenho, para anunciar a palavra de Deus. E o pouco de espaço que eu tenho, Deus tem, graças a Deus, me usado para alcançar corações. E aberto portas para eu falar do Evangelho, mesmo com um pouquinho de relevância que eu tenho perto desse mar de conteúdo que existe por aí. E olha, existe muita gente boa, gente que prega melhor que eu, gente que produz melhor que eu, gente que tem equipamento melhor que eu, mas eu diria que há espaço para todo mundo. Essa é a graça comum que usa a minha vida com os meus dons e talentos, com o espaço que eu tenho,
e que usa você com seus dons e talentos, que tem usado muitas pessoas. E assim a gente se complementa como corpo, né? E vai proclamando. Então esses são os textos que têm me motivado a fazer o que eu faço, a continuar a fazer o que eu quero fazer, o que Deus me chamou para fazer. Você disse muito como presbítero, e eu entendo que presbíteros são pastores. E quando eu entendi isso, eu entendi a responsabilidade que eu tinha como presbítero, que é de ser um pastor. E eu acho que falta também esse entendimento para as igrejas. Porque nós temos o pastor, que é um presbítero, dentro da denominação ele é reconhecido como presbítero. Mas nós temos os presbíteros leigos, que são pastores. E quando eu entendi e fui ler, porque dentro do ministério do presbítero, assim como um pastor tem as suas crises, o presbítero também tem. E a gente, ao mesmo tempo, a igreja também olha pra gente. Sim. E eu tive muitas crises no meu coração com isso. E quando eu fui estudar e entender e compreender que o Senhor estava me chamando para ser um presbítero, e isso eu creio que foi validado pela igreja, porque você passa por uma assembleia, você passa por um convite, eu entendi que isso estava dentro da missão pela qual já estava no meu coração. Então são textos que têm falado comigo, que têm confirmado, que têm acompanhado no ministério que eu tenho, seja como presbítero, como um teólogo, como um profissional do mercado, porque eu creio que quando a gente está no mercado também é o campo missionário que Deus dá pra gente, né? E muitas vezes vai ser o único que a gente vai atuar. Exatamente. Então você que é profissional do mercado, e se um dia assistir esse podcast, saiba que lá também é o seu campo missionário, e Deus te chamou para proclamar o evangelho ali. Essa é a sua seara. Né? A gente fala muito do presbítero e do pastor, mas a gente se limita à comunidade local, mas dentro da nossa comunidade há médicos, há advogados, há domésticas, há motoristas de Uber, de ônibus, há administradores de empresas, há estudantes. Então todas essas pessoas, elas são chamadas para proclamar o evangelho. E se essas pessoas não compreenderem que elas precisam ocupar os espaços onde elas estão para proclamar o evangelho, as pedras uma hora vão clamar. Vão, é isso aí. Daniel, muito obrigado por tudo isso daí. Um prazer enorme estar aqui com você. Você é um parceiro que Deus me deu o prazer de conhecer, um amigo que Amém. Campinas, durante todo esse tempo, me deu o prazer de ter e que eu vou levar para toda a vida. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe vocês e nunca se esqueça, estuda, menino! Vai estudar. Até mais. Pessoal, você gostou desse bate-papo? Eu espero que sim. E espero que tenha contribuído para a sua caminhada cristã. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais da complexidade que é produzir um podcast, produzir um conteúdo, da responsabilidade também que nós temos em proclamar o evangelho nos mais diversas áreas e segmentos da nossa sociedade. E as redes sociais, as mídias também são um campo missionário onde nós precisamos falar das coisas do Senhor. Então, se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreva no canal e também compartilhe com outras pessoas para que elas possam ouvir, ser edificadas, e também para que essa mensagem possa alcançar muitas pessoas, porque o que nós queremos aqui é sempre falar das boas novas de Jesus para as pessoas. Um grande abraço e até o próximo episódio, se assim Deus permitir.